Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro na preparação para o duelo diante do Internacional. Gabigol aguardando o julgamento, vai ficar fora no domingo. Matheus Pereira tem chance de viajar com a delegação para Porto Alegre. Volta do zagueiro Jonathan. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Todo mundo acho que acompanhou aí, tem umas histórias que vem acontecendo com o Cruzeiro que chegam a ser inacreditáveis, né? O novo modelo da camisa branca do Cruzeiro acabou vazando por causa de um furto no interior de Minas Gerais. É isso mesmo. Tá no nosso centraldatoca.com.br. Novo modelo de camisa branca do Cruzeiro é vazado após furto no interior de Minas. Crime foi registrado em uma fábrica na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Você não tá ouvindo errado não, tá aí na tela inclusive. E aí acabou vazando o novo modelo, né? 2 homens foram presos, é o que diz a notícia. E a camisa que vazou, essa que apareceu aí, realmente é a camisa 2 do Cruzeiro. Essa aí eu acho que nem vindo uma foto legal vai ter uma aprovação grande, hein? Eu já confesso que eu não gostei não. Bem estranha, para não dizer outra coisa, né? Mas então é essa camisa que será lançada pelo Cruzeiro para a temporada de 2025. Que loucura, né? Só pra gente passar aí a informação. O Cruzeiro treinou hoje na Toca da Raposa 2, dando sequência na preparação para o duelo diante da equipe do Internacional. E aí tem uma boa notícia que é a volta do Jonathan Jesus, zagueiro. Vai para o jogo, o Jonathan é titular nesse time, né? Então, acho que retoma o seu lugar no domingo, 18h30, 6h30, contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro começou vencendo o Mirassol, faz 2 jogos fora de casa em termos de Brasileirão. Domingo contra o Inter, no outro domingo, diante da equipe do São Paulo, no Morumbi. O Cruzeiro até divulgou as imagens do treinamento, e aí no treinamento aparecem Juan de Neno e o Japa. O Japa ainda está na transição, ele nem foi liberado ainda para trabalhos parciais com o grupo. O Juan de Neno, sim, fez um treino parcial com o grupo, e esse é o mês para ele confirmar a volta aos gramados, né? Vem se recuperando muito bem, ainda não está totalmente liberado para os treinamentos com bola, com todo o grupo, apenas de forma parcial, mas vai evoluindo e tomara que ainda neste mês ele possa aí treinar com todo o grupo e ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que quer muito contar com o centroavante Juan de Neno. Vê no de Neno características diferentes e que essas características podem acrescentar muito ao time estrelado. Sobre Gabigol, ele não deve treinar também nesta sexta-feira, porque ele acompanha o julgamento do recurso. Ele está no Rio de Janeiro, e aí mesmo sendo de forma online, ele pode ter que dar algum depoimento, e aí acompanha tudo. Desta forma, uma parte da audiência no Rio e a outra parte é na Corte Arbitral do Esporte, né? Que é na Europa. Então, o Gabigol ele está acompanhando e meio que de sobreaviso. E é importante que ele participe para que não dê nenhum problema. A expectativa de todo mundo é que o recurso do Gabigol vai ser aceito, né? E aí ele fica livre de qualquer punição. De qualquer forma, se não tiver nada de anormal, se ele não tiver o recurso aceito, tiver que cumprir a suspensão, o que diz é que seria até o dia 8 de abril agora. Então, ele estaria livre já muito em breve, né? E o que a gente ainda não tem de conhecimento sobre isso é a questão de
o resultado sai logo após esse julgamento ou tem que se ter um tempo para dar a sentença? Então, o Gabigol está muito bem amparado, o Cruzeiro acompanha e está protegido aí por tudo que aconteceu, né? Em caso de uma suspensão, de mudança na rota, mas volto a afirmar, a expectativa de todos é que não aconteça nada além disso. O Gabigol volta no sábado e, dando tudo certo, ele pode seguir com a delegação para o jogo diante da equipe do Internacional no domingo lá em Porto Alegre. Aí se vai ser titular ou não, depende do técnico Leonardo Jardim, mas vamos acompanhar novidades ao longo desta sexta-feira. Sobre Matheus Pereira, ainda é dúvida se ele vai para o jogo. A chance maior é de não ir, porque agora sim ele acompanha os últimos dias, os últimos momentos, é reta final para Thalita, a esposa dele, ter aí o nascimento do Theo, né? Então o Matheus Pereira acompanha em total consenso com o clube, com a comissão técnica, tudo transcorrendo da forma como tinha que acontecer. O jogador vem treinando normalmente, mas enquanto não nascer o pequeno Theo, ele não estará também 100% focado e por isso todo mundo entendeu que o melhor é ele acompanhar. E a informação é que deste final de semana não deve passar e aí o Theo virá ao mundo e que seja aí um combustível também para o nosso Matheus Pereira para ficar aí cada vez melhor e para ele poder ajudar o Cruzeiro nesta sequência da temporada de 2025. O caso Gabigol. O Gabigol que foi acusado de dificultar a realização do exame antidoping no CT do Flamengo. Foi uma abordagem surpresa, mesmo que tenha dado negativo. Gabigol, por ter dificultado, acabou sendo punido. E começou hoje na Suíça, e o Gabigol não esteve pela manhã na Toca da Raposa, está no Rio de Janeiro com seus advogados e também o departamento jurídico do Cruzeiro dando completo suporte, já que começou o julgamento do recurso por conta do caso do doping. O Gabigol, que tenta reverter, né, a decisão que teve em primeira instância e retirar qualquer punição imputada a ele. Por outro lado, se a decisão for mantida, na pior das hipóteses, o Gabigol fica sem atuar até o final deste mês de abril. Isso porque o Gabigol ajuizou o recurso após ser suspenso por 2 anos. Isso foi em abril de 2023. E o Gabigol vem atuando nesses últimos anos com o efeito suspensivo, não só pelo Flamengo, mas também com o Cruzeiro. Já que teremos a resposta nesta sexta-feira, tendo, né, absorção, o Gabigol vai poder ficar livre para atuar com a camisa celeste, mas caso a punição aconteça, o Gabigol vai ficar para completar os 2 anos de punição até o final deste mês de abril, explicando para o torcedor, já que começou em abril de 2023 e ele vem atuando com o efeito suspensivo. Fato é, Cirilo, que é um mês importante para o Cruzeiro, com muitos jogos decisivos, né, com início de trabalho, por isso o Cruzeiro imbuído nesse julgamento, dando total suporte para o Gabigol e aguarda até amanhã a resposta. O Gabigol ficando de fora, ficaria aí sem ser alternativa para o técnico Leonardo Jardim para o duelo do final de semana contra o Internacional. Também não iria atuar contra o Muxucruna na próxima semana pela Copa Sul-Americana em Belo Horizonte, lembrando, portões fechados. Não atuaria contra o São Paulo no Morumbi, também contra o Bahia no Mineirão, contra o Bragantino em Bragança e contra o Vasco no Gigante da Pampulha, além do jogo contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Seria um desfalque importante, né, para a sequência que o Cruzeiro tem nessa maratona do mês de abril. Então começou hoje o julgamento, a resposta será amanhã e o Gabigol que vem atuando com efeito suspensivo, JBC. Às vezes eu fico vendo justiça desportiva, a gente fala muito da nossa justiça desportiva aqui no Brasil,
tem umas decisões meio bizarras, uns negócios meio... Não faz muito sentido. Você pune o cara aqui, aí daqui uma semana você dá um efeito suspensivo, ele joga. O caso do Gabigol, o cara é punido por 2 anos, arruma um liminar, mas se for punido tem mais um mês pra cumprir. Ele ficou 2 anos com a liminar e o julgamento foi faltando 20 dias pra acabar. Só loucura, cara. É, um negócio meio maluco, cara. Assim, se ele for punido, você sabe com quem que ele volta? Contra o Flamengo, cara. No início de maio. Já vai ser o primeiro mês do primeiro jogo do mês de maio. Dele contra o Flamengo. Seria uma volta espetacular. Mas enfim, eu vou ser coerente com o que eu falei lá atrás, quando o Gabigol era jogador do Flamengo e foi punido. Eu acho que ele tem que ser punido, mas uma punição tinha que ser mais branda do que 2 anos. Até porque ele não foi pego, deu negativo o resultado, mas ele pirraçou, né, cara? Ele pirraçou, isso não pode virar exemplo, enfim. Agora, se realmente eles mantiverem a punição, ele tiver que ficar até o final do mês, que seja assim, dos males o menor, vai perder um dos principais jogadores, evidentemente, por 27 dias, vamos dizer assim, jogos importantes. E eu acho que o Gabigol tá encarando de forma muito séria isso, cara. Tá preocupado, porque o fato dele ter ido, se juntado, vai participar, realmente traz uma preocupação. Mas para ser coerente, não vou achar nenhum absurdo se mantiver a punição e o Gabigol ficar até o final de abril, não. Porque, sinceramente, Cirilo, imagina se todo mundo pirraçar exame antidoping igual ele fez. Não faz sentido. Agora, punição de 2 anos sem ter dado positivo, eu também achava um grande do exagero. Sim. Né? Acho que não faria uma menor sentido. Também não faria sentido. Ô Rubens, Cruzeiro teve algumas mudanças aí para esse meio de semana. Lateral esquerda, por exemplo, foi uma modificação. Jogou o Kaique nesse desafio, o Vidalba. O Kaique no primeiro, o Vidalba agora no segundo desafio desse recomeço do Cruzeiro. No setor de meio campo, mais mudanças, né? O Christian foi titular, teve à disposição. O Lautaro foi titular no ataque. Enfim, foi um time bem modificado, pensando já nesse duelo de terça-feira pela Copa Sul-Americana. Certamente, contra o Internacional, a expectativa é que tenha mais mudanças, né, Rubens? Certamente, até para manter a coerência, a conduta que vem sendo feita pelo técnico Leonardo Jardim. Uma mudança é certa na zaga, né? O Jonathan Jesus, que com quadro de virose ficou de fora do jogo contra o Mirassol e também no meio de semana contra a União Santa Fé, já está recuperado, vem trabalhando na toca, ele volta na vaga do Gamarra. Na lateral esquerda, o rodízio está acontecendo e vai prosseguir, pelo que a gente vem apurando. Inclusive, ele já testa o Marlon, vem tendo outras opções, até para conhecer, né, de forma efetiva, com a bola rolando em uma partida oficial, todos os jogadores que ele tem à sua disposição. O Matheus Pereira segue de fora, aí ele mantém o Wanderson, o Eduardo vem participando bem também das atividades e é uma alternativa para a vaga do Matheus Pereira. E tem a questão do Dudu, por exemplo. O Dudu não foi titular contra a União Santa Fé, entrou no segundo tempo, volta a figurar entre os 11 e, né, toda a situação do Gabigol, até porque o Cruzeiro faz amanhã o penúltimo trabalho, no sábado finaliza a preparação na toca antes do embarque para Porto Alegre, já sabendo a decisão do julgamento da punição do Gabigol, se vai ter que cumprir ou se fica à disposição, porque muda todo o cenário. Por exemplo, se não der para o Gabigol, o Cruzeiro tem algumas alternativas. Por exemplo, deu para apurar que ele gosta muito do Bolassi atuando por ali como um homem centralizado, poderia alternar também com o Caio Jorge, por mais que o Bolassi não vem participando, né, de todo o período do mês de março em campo, teve aquela inflamação no joelho e o Cruzeiro se preocupa muito com a parte física do atleta, mas seria um primeiro nome para substituir o Gabigol. É um Cruzeiro bem mudado, jogo a jogo, e não podemos esperar outra coisa diferente, principalmente para esse mês de abril. E também até por estar conhecendo, né, na prática, em uma partida oficial, o elenco que tem à disposição. Fato é, Cirilo, que os próprios jogadores do Cruzeiro, no dia a dia, estão entendendo a forma de trabalhar do Jardim e vai ser uma escalação diferente jogo a jogo. Ô Edu, a lateral esquerda é a principal discussão aí quanto à titularidade. Falou-se de Vidalba durante toda a intertemporada. No primeiro jogo oficial joga o Kaique. No segundo agora joga o Vidalba. E o Rubens está falando do Marlon sendo testado também. E um detalhe, hein? O Romero deve ser titular na vaga do Wallace domingo. Então o Wallace banca e o Romero deve jogar. Sim. Então já tem uma outra informação. Vamos lá do lateral primeiro, Edu. Quem tem que ser titular na lateral esquerda ou depende?
Pela entrevista do Jardim na estreia contra o Mirassol, quem vai jogar é o Vidalba. Porque o Cruzeiro vai jogar em Porto Alegre contra o Inter. Ele falou que quando precisar de um lateral mais defensor, para proteger melhor o sistema defensivo, vai Vidalba. Quando precisar de um lateral que apoie mais o ataque, suba mais, é o Kaique. Ele pode estar preparando o Marlon, talvez tentar achar esse equilíbrio. Mas eu acho que seria um risco muito grande, depois de tanto tempo sem jogar, o Marlon voltar justamente contra o Inter. Encarar um Vitinho pela frente. Não é simples. Eu acho que, pelo que o Jardim deu de dicas na coletiva, é o Vidalba na esquerda com a volta do Jonathan Jesus. Essa discussão quanto à presença do Wallace entre os titulares está pegando fogo para tudo quanto é lugar e o torcedor está claramente insatisfeito, em sua maioria, com as atuações do Wallace. Dito isso, é o Romero que tem que jogar nesse momento, Edu? É o Romero que tem que jogar nesse momento. Eu, até certo ponto, falei que o Wallace precisava de sequência. E, sendo muito sincero, Bragantino, Mirassol, União Santa Fé, todos os jogos foram ruins do Wallace. O Bragantino, talvez ele tenha tido ali uma melhorazinha, mas já voltou até uma queda em sequência. E eu iria além. Eu iria com o Romero, com o Matheus Henrique e Lucas Silva. Reforçaria esse meio de campo, daria ao ataque mais peso para recomposição, talvez um Marquinhos pelo lado direito, com o Dudu pela esquerda, o próprio Wanderson retornando para marcar, com o Gabriel Barbosa. A depender do julgamento, o Caio Jorge, mas para mim não tem tanto mistério não, é um meio de campo mais reforçado, com o Vidalba na esquerda, porque do outro lado não é nem o Mirassol, nem o União de Santa Fé, é um dos melhores times do futebol brasileiro hoje, o Inter. Inter que joga em instantes contra o Bahia. Cruzeiro no fim de semana precisa marcar, vai ter que marcar, vai ter que correr, vai ter que se entregar mais do que está se entregando, vai ter que ter um nível de intensidade, um nível de rotação completamente diferente do que vem tendo. E para ter isso, não acho que faça sentido ter o Wallace do meio campo. Para mim o Romero é que tem que jogar mesmo. Edu, a gente já tocou nesse assunto ao longo do dia aqui na rádio e a audiência rotativa, obviamente, a gente tem que voltar nesse assunto. O Gabigol, para quem não se lembra, ele teria dificultado o trabalho dos agentes de fiscalização antidoping numa visita ao CT do Flamengo. Ele não foi pego no doping, ele não jogou dopado, utilizando substâncias ilícitas ou aquelas drogas de aumento de performance esportiva, isso é fato. Mas por ter dificultado o trabalho dos fiscais, fecharam um cerco para cima do Gabriel Barbosa e ele tomou essa suspensão, conseguiu reverter a situação, porque tá jogando sob efeito de liminar. E aí o que é mais interessante disso tudo, Eduardo, é que eles resolvem marcar o julgamento no dia 3 e 4 de abril do mês em que se encerra a punição ao Gabriel Barbosa. Ou seja, aí vai punir o cara por 22 dias, dá ali um período de descanso pro Gabigol, depois tá tudo certo, tá liberado. Porque eu também não acredito que ele será penalizado além do que já foi estipulado de pena agora. Então, se forem pesar a mão um pouco mais do Gabigol, é só pra ficar esse mês de abril fora e pronto, acabou, né? É um negócio meio incompreensível, né? Não dá pra entender muito o que eles pensam. Mas lá atrás, quando o Gabriel Barbosa era jogador do Flamengo ainda e começou toda essa conversa, eu acho que ele deveria ter tomado uma punição, mas não de 2 anos, né? Até porque não deu positivo, deu negativo. Uhum. Mas pelo fato dele ter dificultado, ter pirraçado, isso não pode virar exemplo, sabe? Então, para dar o bom exemplo, lá atrás ele deveria ter tomado uma punição ali de 30 dias, vamos dizer assim, e pronto, história resolvida. Se tiver que dar a punição aí de 27 dias para ele, 26, que seja feito, é uma pena, porque hoje ele veste a camisa do Cruzeiro e ficaria fora de 7 jogos, 5 pelo Brasileiro, 2 pela Copa Sul-Americana. São 15 pontos em disputa no Brasileirão e a gente tá falando do cara que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada até aqui. Tomara que ele consiga se safar dessa e o Cruzeiro possa contar com o Gabriel Barbosa pro restante da temporada. Mas, se vier essa punição até o final de abril, eu não acho exagerada. Mantendo a minha coerência com aquilo que eu pensava lá atrás quando ele vestia a camisa do Flamengo. Não é porque ele veio pro Cruzeiro que eu vou mudar a opinião. Boa, Du. E se ele voltar só no mês de maio, né? Se derem mais esses dias de punição durante o mês de abril, ele vai voltar justamente contra o Flamengo. Exatamente. Aí vai botar a lei do ex pra funcionar, né? Isso. Porque essa neste país não falha, Eduardo. Ele já volta sedento. Pois é. Por gols. Exatamente. Bom, vamos aguardar nossa equipe aí, Tatiaia, acompanhando de perto essa situação do Gabriel Barbosa
Cruzeiro que diz também, né, estar amparado juridicamente e ciente de tudo que acontece nesse caso do Gabigol. E na sua opinião, Edu Panzi, quem seria o melhor substituto aí pro Gabigol? Não, caso aconteça, pra mim é o Caio Jorge. É o imediato. O Caio Jorge, ele bem fisicamente é um cara importante. Eu até acho que o Caio Jorge com o Gabigol tem plenas condições de jogarem juntos, formarem uma dupla de ataque. São centroavantes com características diferentes, mas especificamente, Rafa, para esse jogo contra o Internacional, inclusive que tá jogando ali contra o Bahia pelo Libertadores, o Inter hoje é um time melhor, né, cara? Então, um jogo no Sul, o Cruzeiro tem que pensar, num primeiro momento, em não sofrer gols. E para isso eu acho que o Jardim poderia repensar um pouco o jeito de jogar. Eu sei que não é simples. Ele ficou 40 dias treinando um time de uma maneira, e não é porque fez um jogo ruim contra o Mirassol, apesar da vitória, e um péssimo jogo contra o União Santa Fé, que tá tudo errado e tem que trocar. A gente tem que dar o direito ao Jardim de tentar, mas para esse jogo contra o Mirassol eu iria com mais gente no meio de campo. Iria com Romero, Matheus Henrique e Lucas Silva, com jogadores pelo lado para incomodar o Inter também, mas com potencial de recomposição. E aí dá para manter Dudu, mas principalmente o Wanderson pelo lado direito, com o Gabigol ou o Caio Jorge no comando de ataque. Não dá para ir jogar contra o Inter no Beira-Rio de peito aberto, com o time espaçado, como foi, por exemplo, o jogo da Argentina. Falando nisso, né, até pegando o exemplo do que está acontecendo neste momento na Fonte Nova, o Bahia que hoje não está jogando no esquema com 3 zagueiros, porque o Gabriel Xavier está lesionado e o Rogério Ceni só teria opções de laterais, meio-campistas e atacantes no banco, optou por tirar o esquema com 3 zagueiros e tá encarando o Inter, assim, de igual para igual, porque tá jogando em casa. Mas concordo contigo, encarar o Inter na casa deles aberto, de peito aberto, é um tanto quanto complicado. E o Internacional acaba de perder um gol na cara do goleiro Ronaldo ali, uma chance boa do Internacional. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, rapaziada. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!